Olá pessoal, nós faremos agora a revisão do livro intitulado Trabalho e Formação Docente na Educação Profissional, de Dante Henrique Moura, né? Como nós abordamos já em aulas anteriores, esse livro está inserido em uma coleção voltada para a formação de professores, né? Como se trata aqui da educação profissional, nós temos profissionais que não têm, né, uma formação na área de licenciatura. Vale lembrar, né, alguns profissionais, porque dentro do universo da educação profissional nós encontramos uma grande diversidade, como professores que têm licenciatura e trabalham, né, na educação profissional, professores que não têm licenciatura, mas têm bacharelado, ou seja, professores com nível superior, mas que ainda têm, digamos, uma deficiência no tocante a questões pedagógicas, né? E temos também profissionais que não têm curso superior e estão na educação profissional. Então, devido a esta grande diversidade que nós temos no âmbito da educação profissional, essa coleção acaba vindo para contribuir, né, trazendo conhecimentos, saberes, né, sempre nessa perspectiva crítica, pautada no materialismo histórico dialético, né, contribuindo para que esse profissional, além de ter uma formação pedagógica, né, definido do ponto de vista de que esse profissional deva ter uma competência pedagógica, técnica, né, e também no viés político, né, ou seja, deve se ver como um sujeito, né, responsável por essa educação crítica, né, dos indivíduos. Então, ele deve ser um profissional engajado, né, deve ter conhecimentos na área pedagógica, uma vez que ele atua na educação como professor, né, e deve ter também, obviamente, conhecimento técnico, né, conhecimento do conteúdo, tá bom? Então, essa coleção ela vem justamente para suprir algumas necessidades desses professores. O livro está organizado em 3 capítulos. No primeiro capítulo nós temos formação humana e natureza do trabalho docente, né? Então é discutida aqui a formação do ser humano, como se dessa formação, obviamente utilizando-se aqui do referencial teórico marxista, né? Do materialismo histórico dialético. O homem ele se forma no trabalho, né? É no trabalho que o homem produz a sua própria existência, mas esse trabalho no sentido ontológico, porque o trabalho na sociedade atual, né, ele é visto mais nessa perspectiva de algo que desumaniza o homem, né? Então nós temos aqui nessa proposta do livro em abordar o trabalho docente inserido nesse contexto onde o capital é hegemônico, né? Ou seja, nesse contexto onde o trabalho, né, inserido nesse contexto hegemônico do capital, esse trabalho ele desumaniza o homem. Então vai surgir aqui o professor como sendo um indivíduo com um papel muito importante, né, nesse processo de busca por um trabalho que não desumanize o homem, mas sim que humanize o homem. É assumida aqui a concepção de formação humana integral, né, e não uma formação humana unilateral, né? E essa formação humana integral contribui para formar sujeitos emancipados, independentemente da origem socioeconômica, né? Então, a educação atual, nesse contexto hegemônico do capital, é uma educação que não liberta o homem, mas sim que prende o homem, né? O homem ele se torna alienado no sentido de ele pertencer a outro, né? O seu trabalho pertence a outro, o produto do seu trabalho pertence a outro, a sua consciência não é produzida por ele, ela já vem produzida, ou seja, tudo é alienado, né? Tudo é alheio. Mas apesar de ser defendida essa formação humana integral ou omnilateral, né? Ou seja, que aborde todos os lados, todas as diversidades, todos os aspectos humanos, né? Devido às condições materiais atuais, não é possível implementar tal proposta
hoje em dia, né? No entanto, é possível vislumbrar esta formação omnilateral em uma perspectiva de futuro, né? Então, futuramente ela pode vir a ocorrer, mas para que ela possa ocorrer, são necessários alguns passos. É necessário fazer uma travessia, né? Uma passagem. E essa travessia é citada aqui por Dante Henrique Moura como algo acontecendo na última etapa da educação básica. Se a gente considerar a educação básica, nós temos a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, a última etapa ocorrendo justamente no ensino médio. O ensino médio como sendo uma travessia para essa formação omnilateral. É discutida aqui também a natureza do trabalho docente, né? É feita uma referência ao trabalho material, ao trabalho não material, trabalho produtivo e trabalho improdutivo, né? O trabalho produtivo como sendo aquele diretamente relacionado à produção da mais-valia e o trabalho improdutivo como sendo aquele não ligado diretamente à produção da mais-valia. E o professor, a profissão de professor seria justamente esse trabalho improdutivo, não está relacionado diretamente à produção da mais-valia, mas ele participa do todo, né? O professor, ele é essencial, né, para que a mais-valia continue sendo produzida, mas a atuação do professor não está ligada diretamente à produção da mais-valia. Então, um ponto a ser destacado aqui é justamente essa diferenciação, né? Trabalho produtivo, trabalho improdutivo, trabalho material, trabalho não material. No segundo capítulo é discutida a educação profissional como espaço de trabalho docente. É feita aqui uma referência à importância deste profissional que atua na educação profissional, né? Deste profissional se sentir como um indivíduo com um papel muito importante diante dessa atual situação onde o capital é hegemônico. E justamente pelo fato de o capital ser hegemônico, há limitações na atuação desse docente. Há limitações, mas há possibilidades. Um ponto interessante nesse capítulo diz respeito justamente ao aspecto da legislação. Então, são feitas aqui várias referências a contradições existentes no âmbito da legislação ligada à educação. Enquanto que uma lei, por exemplo, apoia uma perspectiva de uma formação omnilateral, né? Outra lei vem apoiar uma perspectiva de uma formação voltada para o mercado de trabalho, trazendo a ideia da pedagogia das competências, de uma formação utilitarista, né? Então, nós vamos ter aqui embates entre leis diferentes, né? Uma trazendo a visão, outra trazendo outra, né? Então, nós vamos ter aqui contradições existentes, né, nesse mesmo campo. E é claro, tudo isso para mostrar ao professor, né, que atua na educação profissional, mostrar a ele que há muitas contradições que estão em jogo nesse seu fazer em sala de aula, né? E essas contradições refletem justamente a hegemonia do capital. Então, apesar de existirem propostas, né, em busca dessa formação omnilateral, o poder do capital é muito grande e acaba desfazendo várias dessas propostas ou mesmo dando um jeito de atualizar, né, algumas propostas, claro, né, com o objetivo de se aproximar cada vez mais de uma proposta que seja coerente aos interesses do capital. No terceiro e último capítulo, nós temos as especificidades das instituições e da formação docente no campo da educação profissional. É interessante esse capítulo porque nós vamos ver justamente essa diversidade existente no âmbito da educação profissional, diversidade de professores, né? Professores com licenciatura, professores sem licenciatura, mas com bacharelado, professores sem curso superior, mas que estão atuando na educação profissional, e toda essa diversidade que diz respeito não apenas ao público docente, mas também ao público discente, né? A gente também tem uma diversidade muito grande dos alunos que frequentam a educação profissional, né? De níveis diferentes, de idades diferentes, objetivos diferentes e, para
para que o profissional ele tenha capacidade de atuar em um ambiente tão diversificado como esse, é necessário haver uma formação, né, que dê a este profissional, né, conhecimentos, saberes, né, que capacite esse profissional a atuar nesse ambiente bastante diversificado. É feita aqui uma referência muito grande à educação de jovens e adultos como sendo uma modalidade muito importante nesse âmbito da educação profissional e que ainda se sente muito necessitada de um grupo permanente, né, de professores formados para atuar nesta modalidade. Essa formação, na perspectiva da omnilateralidade, é vista aqui como utopia, mas não como algo inalcançável. Obviamente, alguns passos devem ser traçados para se chegar até lá, né? E é defendido aqui que um desses passos ocorra justamente na última etapa da educação básica, né? Sendo vista aqui essa última etapa como uma travessia em direção a essa educação do futuro, né? Pois bem, pessoal, então essa foi a nossa revisão. Obviamente, em 10 minutos não dá para a gente trazer tudo que tem no livro, a perspectiva é apenas trazer esse apanhado geral, né? Para mais informações detalhadas, vejam todas as aulas que nós disponibilizamos em nossa plataforma. No mais é isso, bons estudos a todos e até a próxima.